Uma coisa que faz parte do futebol são os títulos, mas não é sempre que dá pra ganhar, né? O problema é que tem time que fica muito, mas muito tempo sem ganhar nada. São as famosas filas do futebol brasileiro. Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou Lucas Figueiredo e hoje nós vamos trazer a você os maiores jejuns do futebol brasileiro. Vem comigo. O nosso querido Vascão entra na nossa 7ª posição. O time da Colina ficou sem erguer uma taça durante 12 anos. Na época, eles ganharam o Campeonato Carioca de 58. Esse campeonato foi muito disputado no período, tanto que ele foi chamado de Super Campeonato. Flamengo, Vasco e Botafogo ficaram empatados em número de pontos, então tiveram que fazer um triangular, que acabou empatado de novo. E aí, tiveram que fazer mais um. O Vasco ganhou o primeiro jogo do Botafogo e jogou o segundo com o Flamengo, precisando apenas de um empate. E assim, foi campeão daquele ano. O problema é que depois desse campeonato, o Vasco entrou em grande período de jejum. Eles ficaram de 58 até 1970 sem ganhar nenhum título de expressão, mas até chegaram perto, viu? Durante o período, o Vasco foi vice. Vasco e vice é pleonasmo, né? O Vasco foi vice por 3 vezes nesse período, 2 vezes no estadual e 1 vez na Taça Brasil. Até que em 1970, o Vasco conseguiu ganhar o Campeonato Carioca, ficando apenas 1 ponto na frente do Fluminense na classificação geral e se livrando de uma vez por todas dessa seca de títulos. O São Paulo também ficou um período sem conseguir conquistar títulos. O tricolor paulista conquistou o Campeonato Paulista em 57 e depois disso ficou um período de 13 anos sem ganhar nada. Durante esse tempo, o São Paulo conseguiu ser vice-campeão 6 vezes. Cara, você imagina o sofrimento. Eles foram vice do Paulista 4 vezes, vice do Rio-São Paulo por 2 vezes. Até que em 1970 o São Paulo conseguiu finalmente acabar com a fila, conquistando o Campeonato Paulista. E nos dias de hoje o São Paulo está no maior jejum desde a época. O último título do tricolor nos últimos anos foi a Sul-Americana de 2012, ou seja, já completam 7 anos sem ganhar nada. E aí, quando que você acha que o São Paulo vai acabar com esse jejum? Escreve aí nos comentários. A fila do Grêmio é muito antiga. O time gaúcho ficou sem ganhar nada de 32 até 46, em um total de 14 anos sem título. A verdade é que nessa época o futebol era muito diferente do que tem hoje. Não existiam tantos campeonatos como hoje em dia. Mas o fato é que o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho de 32 e passou por uma seca de mais de uma década. Dentro desse período, o time gaúcho conseguiu ser vice de 33 e 35. E só depois, em 46, o tricolor conseguiu ser campeão novamente, conquistando o Campeonato Gaúcho daquele ano. Um detalhe interessante é que além de ter ficado 14 anos sem conquistar nenhum título, é que anos depois o Grêmio também ficou 14 anos sem conquistar nenhum título, pelo menos nacionais. Eles ganharam em 2001 a Copa do Brasil e só 14 anos depois, em 2016, eles conseguiram ganhar o título nacional novamente. E de novo, a Copa do Brasil. O Palmeiras teve times sensacionais durante a década de 60 e 70. As famosas primeira e segunda academia de futebol. Tinham Ademir da Guia, Dudu, César Maluco, Djalma Santos, Luiz Pereira e muitos outros craques. Esse time trouxe vários títulos pro Verdão. Porém, essa fase acabou e o Palmeiras passou por um momento terrível durante a década de 80. O Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista de 76 e depois disso ficou por um período de 16 anos sem ganhar nada. Eles foram vice do Paulista por 2 vezes, em 86 e 92, e também foram vice do Campeonato Brasileiro em 78. Até que chegamos no ano de 93, em que o Palmeiras, com uma parceria com a Parmalat, montou um super time, com Edmundo, Zinho, Roberto Carlos e Evair. E assim o Palmeiras foi campeão paulista no mesmo ano, em cima do principal rival, o Corinthians, com um gol de pênalti do Evair que encerrou o jejum palmeirense. E agora entramos na fase dos times que passaram dos 20 anos de jejum, começando pelo Botafogo do Rio de Janeiro. O time carioca ficou por 2 décadas sem ganhar nada. Eles foram campeões da antiga Taça Brasil em 68 e logo depois entraram nesse grande período de jejum. Na época, eles conseguiram ser vice 3 vezes, 2 pelo Campeonato Carioca e 1 pelo próprio Campeonato Brasileiro. Até que finalmente chegou o ano de 1989 e o time foi para a final do Campeonato Carioca, Flamengo e Botafogo. No primeiro jogo da final rolou um empate em 0 a 0 e no segundo jogo da final, aos 12 minutos do primeiro tempo, Maurício de Oliveira marcou para o Botafogo e venceu por 1 a 0 e encerrou finalmente o jejum botafoguense. A fila santista começou logo depois de sua fundação. Pois é, o time do Santos, que já foi campeão tantas vezes, ficou em uma fila enorme logo depois de ter sido criado. O clube foi fundado em 14 de abril de 1912 e depois disso ficou 23 anos sem ganhar nenhum título de expressão. Nesse período, eles foram vice 3 vezes do Campeonato Paulista e só em 35 conseguiram conquistar seu primeiro título. E depois de 35, o Santos ficou mais 20 anos sem ganhar nem o Paulista e só foi ganhar títulos novamente em 55. Nessa década surgiu aquela geração que trouxe muitas alegrias pro Santos, com Pelé, Dorval, Melgávio, Coutinho e Pepe. O Santos ainda tem um jejum mais recente que durou 18 anos. O time ganhou o Paulista de 84 em cima do Corinthians com um gol do atacante Serginho Chulapa e depois disso foram 18 anos sem títulos expressivos, até que finalmente em
2002, de novo em cima do Corinthians, o Santos foi campeão brasileiro daquele ano, encerrando essa terceira fila de mais de 18 anos. E por fim, a fila corintiana. O Corinthians ficou de jejum por 23 anos. Em 1954, foi campeão do torneio Rio-São Paulo e depois disso, ficaram sem conquistar títulos de peso por muito tempo. Durante esse período, eles foram vice 5 vezes no Paulista, até que chegou o esperado ano de 77, onde o Corinthians finalmente conseguiu sair do sofrimento. E como a torcida diz, se não é sofrido, não é Corinthians. Os jogos foram muito complicados. Com um time formado por Zé Maria, Palhinha, Basílio e Givanildo, sim, o técnico que hoje é chamado de Rei do Acesso era volante parte do time corintiano de 77. A final foi entre Corinthians e Ponte Preta, seria dividida em 2 jogos. O primeiro, o Corinthians conseguiu vencer por 1-0. Já no segundo, a Ponte fez 2-1. Esse resultado forçou a ter uma partida a mais para desempatar. E agora sim, aos 36 minutos do segundo tempo, surgiu o volante Basílio, que fez o gol da vitória corintiana. Detalhe que o gol também foi sofrido. Primeiro chutaram na trave, depois um jogador da Ponte desviou a bola e só aí surge de trás o Basílio, que enche o pé e fez um dos gols mais lembrados pelos torcedores alvinegros. Existe controvérsia sobre esse período de fila do Corinthians. Alguns torcedores falam que o Corinthians ganhou outros títulos nesse período. E de fato ganhou, mas nenhum tão expressivo quanto o Paulista. E é isso aí, obrigado por ter acompanhado mais um vídeo aqui no Futebol Brasil. Aliás, se você chegou até aqui, se inscreve e deixa o seu like. Se tiver alguma sugestão de tema, ou se tiver alguma informação sobre o tema de hoje, deixa aqui embaixo também nos comentários e interage com a gente. E para fechar com chave de ouro, é só baixar o aplicativo OneFootball. Com ele você vai poder ficar por dentro de todas as notícias do futebol do seu clube de coração. Valeu e até uma próxima.